E o Mengão queridão tenta a contratação do lateral esquerdo Douglas Santos, do Zenit da Rússia. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre o interesse do Flamengo. O Flamengo volta as atenções para o lateral direito Gilberto, do Benfica de Portugal. Staff de jogador falou sobre essa situação. Eu vou trazer todos os detalhes. Situação envolvendo Alan, que é prioridade neste momento. A contratação do Flamengo é de um volante. O Flamengo deixou isso claro e Alan é a bola da vez. O Flamengo não vai desistir de Alan tão fácil assim. A gente vai trazer todos os detalhes e vou falar sobre a situação envolvendo Dela Cruz. O Flamengo está prestes a anunciar a contratação de Dela Cruz. Aconteceu uma tragédia no jogo do River Plate neste último sábado. Inclusive, o jogo teve que ser suspenso. Situação envolvendo o torcedor. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu começar já falando sobre a situação envolvendo Gilberto, do Benfica de Portugal, que o Flamengo volta às atenções por essa contratação. Lembrando que o Flamengo, já recentemente, na última janela de transferência, o Flamengo despertou interesse em Gilberto. O Flamengo até chegou a sondar a situação do jogador junto ao clube português, mas os negócios não foram adiante. Agora, a situação é totalmente diferente, o cenário é outro. A informação que temos é que Gilberto já sinalizou que pode deixar o Benfica a qualquer momento, talvez agora na próxima janela de transferências. E o Flamengo vem aí, agitando essa janela de transferências. O Flamengo agora vai em busca dessa contratação, um lateral direito, e não descarta investir na chegada de Gilberto no mais querido Brasil. O empresário do jogador, inclusive, deu uma entrevista recentemente e falou o seguinte: realmente, alguns clubes do Brasil demonstraram interesse concreto no Gilberto durante a última temporada europeia. Porém, o Benfica foi irredutível e não aceitou negociar naquela oportunidade. Disse o agente em entrevista à Sport TV e ainda prosseguiu falando o seguinte: essas equipes continuam a sondar e querem o jogador. Em caso de negociação, a situação vai ser levada aos dirigentes portugueses novamente. Existe sempre a possibilidade de voltar ao Brasil. Estamos constantemente procurando o melhor para o atleta e, portanto, nenhum cenário está descartado. Disse aí o empresário de Gilberto, que é o Alan Spinola, falando sobre a situação do jogador. O jogador pode deixar o Benfica. Recentemente deu essa entrevista ao TNT Esporte e o Flamengo volta as atenções na contratação de Gilberto. Gilberto hoje tem aí 30 anos, ainda dá sim para jogar 1, 2 temporadas no mais querido do Brasil, sim, com certeza. É um jogador que agrada muito a diretoria do Flamengo e o Flamengo volta as atenções pela contratação de Gilberto, lateral direito, 30 anos, que hoje atualmente está no Benfica de Portugal. Flamengo também não descarta a chegada de um novo jogador, lateral esquerdo, para reforçar a posição. Hoje temos Ayrton Lucas e também Felipe Luiz, mais precisamente eu posso falar assim, o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz, a gente sabe, é hoje, amanhã não joga, joga daqui a 3 dias, joga daqui a 15 dias, depois tá fora novamente, e agora o Ayrton Lucas se tornou titular absoluto da posição, mas o Flamengo já pensa em um sucessor, ou seja, um reserva para o nosso garoto Ayrton Lucas, e com isso o Flamengo tenta a contratação do lateral esquerdo Douglas Santos, do Zenit da Rússia. Segundo as informações trazidas lá no Coluna do Flamengo, o Flamengo tem interesse na contratação e já abriu negociações pela contratação do jogador. O contrato de Douglas Santos com o Zenit, importante ressaltar, vai até junho de 2026. O jogador, que havia sido procurado pelo Flamengo em 2019, mas recusou a proposta, disputou 36 jogos na temporada de 2023. O lateral esquerdo do time russo deu 4 assistências e é um dos capitães da equipe. Inclusive, o empresário do jogador deixou claro que será uma negociação difícil. Ele falou o seguinte: nos procuraram sim, mas é difícil, temos contrato e o Douglas é considerado peça importante
no Zenit, daí o empresário do jogador, né, confirmando esse interesse do Flamengo no lateral esquerdo Douglas Santos, jogador de apenas 26 anos e chegaria para reforçar o mais querido do Brasil. O que você acha sobre essa possível chegada de Douglas Santos no nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos falar sobre De La Cruz, porque ontem aconteceu uma situação, uma tragédia, né, muito triste no jogo do River Plate. O jogo, inclusive, teve que ser suspenso, tá? O jogo teve que ser suspenso. Um torcedor acabou, né, vindo aí realmente a óbito. Caiu 15 metros de altura da parte mais alta do estádio onde o River Plate estava jogando. Foi o jogo do River Plate contra o Defensa e Justiça pelo campeonato argentino. E o torcedor, infelizmente, né, veio aí acontecer essa fatalidade. Jogo em que De La Cruz estava atuando. E o Flamengo está prestes a anunciar a contratação de De La Cruz. Situação envolvendo De La Cruz nesse momento, caso realmente acerte com o Flamengo, o Uruguai poderá fazer mais 5 jogos pelo River Plate. 3 pelo Campeonato Argentino e 2 pela Copa Libertadores da América. Se o rubro-negro conseguir fechar algo com o atleta, o meia é esperado no Rio de Janeiro no início de julho, quando abre a janela de transferência. Entre Flamengo e De La Cruz, o acerto está bem encaminhado. Até o tempo de contrato já foi alinhado, com validade até o fim de 2027. Falta o rubro-negro chegar aos valores solicitados pelos argentinos. Primeira proposta enviada pelo Flamengo foi próximo dos 40 milhões de reais. Então o Flamengo já plantou esses 40 milhões de reais na mesa do River Plate, neste momento, para comprar o restante do De La Cruz e De La Cruz rumar para o mais querido do Brasil, jogador que já acertou tudo com o Flamengo. Falta mesmo agora o Flamengo acertar com o River Plate, e daí então o jogador rumar para o mais querido do Brasil. E é claro que a gente está sempre acompanhando de perto todos os detalhes dessa situação envolvendo o meia De La Cruz. Agora, se falando sobre a situação, Alan do Atlético Mineiro, Flamengo quer muito essa contratação. Essa informação, inclusive, foi trazida pelo jornalista Vene Casagrande. O Flamengo quer muito essa contratação de Alan. A prioridade no mercado da bola, na janela de transferências, é a contratação de um volante. Neste momento, para a diretoria do Flamengo, esse nome é o nome de Alan do Atlético Mineiro. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o principal foco do Flamengo no momento é contratar um volante. E esse nome é o de Alan. O jornalista ainda confirma ter conversado com um dirigente rubro-negro que afirma o intuito do Mengão. A prioridade é um volante. Sendo assim, o Flamengo terá foco total nas tratativas com o Atlético Mineiro a fim de consolidar as transferências do atleta de 26 anos para o mais querido do Brasil. Então o Flamengo tá com foco total nessa contratação de Alan. O Flamengo não vai desistir da contratação de Alan. O Flamengo vai tentar até as últimas para poder aí realmente tentar aí, né, a chegada de Alan no mais querido do Brasil, segundo o jornalista Vene Casagrande. É claro que a gente vai seguir com tudo. A situação do Atlético hoje não é nada fácil. A gente sabe a situação que o Atlético vem passando hoje, né? Apesar de também já foi eliminado da Copa do Brasil. Vem passando por uma crise financeiramente muito séria e vai vender atletas. E com isso o Flamengo vai pressionar o Atlético Mineiro para conseguir a contratação de Alan já nesta próxima janela de transferência. Como eu já venho dizendo, a gente vai seguir focado em cima dessas informações para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, aproveite, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, até mais. Saudações rubro-negras.